Bom dia, tudo bem? Vamos fazer nossa agenda de reforma íntima do dia 29 de agosto de 2025. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Todos pasmavam do grande poder de Deus e, como se mostrassem admirados do que ele fazia, disse a seus discípulos: Guardai nos vossos corações o que vos vou dizer. O Filho do Homem há de vir e ser entregue às mãos dos homens. Mas os discípulos não entendiam essas palavras. Tão veladas eram que não as compreendiam e tinham receio de o interrogar a tal respeito. Lucas 9, 44 a 45. Meta do mês: desenvolver a caridade moral. A caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: caridade pelo pensamento. Ore pelos pobres abandonados e pelos sofredores de além-túmulo. Sugestão para sua prece diária: prece pelos que sofrem no além-túmulo. Amado Mestre Jesus, nós queremos nesta manhã colocar em tuas mãos todos aqueles irmãos que já estão no mundo espiritual, principalmente aqueles que estão abandonados, que não recebem nenhuma vibração de amor, nenhum sentimento de carinho. Que esses irmãos possam, nesse instante, receber a nossa prece e que sintam o lenitivo envolvendo o seu corpo espiritual, sintam as vibrações modificando sua estrutura mental. Amado Mestre Jesus, que os benfeitores amigos desses irmãos consigam acessar seu campo vibratório, principalmente aqueles que estão abandonados nas sarjetas do mundo espiritual, outros que estão acorrentados a grupos dolorosos que os faz de refém, de escravos. Olhe, Jesus, por aqueles que perderam a forma humana, que o seu amor os envolva. Olhe, Jesus, por aqueles que estão enlouquecidos na dor do remorso, na dor do suicídio. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Meus amigos, amanhã, sábado, é o dia da evangelização na parte da manhã em nossa casa espírita. Vamos iniciar as nossas atividades às 7 da manhã, encerrando às 11h30 com a sopa fraterna. Então venha, traga seu filho, participe com a gente das atividades da evangelização. E no finalzinho da tarde, às 4h30, nós teremos a terceira aula do curso Conheça o Espiritismo. O nosso assunto será a doutrina espírita e Allan Kardec. Se eu fosse você, olha, participaria dessas atividades, não deixaria para depois. Meus amigos, nos dias 13 e 14 de setembro, num sábado e domingo, nós realizaremos aqui em Alta Floresta, na nossa casa, o encontro fraterno.
Venha participar com a gente. O nosso tema central será o dom de curar. Então, não deixe de participar. Vai começar logo após o almoço, ao meio-dia e meia. Vem participar com a gente. Meus amigos, nós estamos estudando a obra Nosso Livro. Esse livro foi psicografado pelo médium Chico Xavier, ditado por vários espíritos. Encontra-se dividido em duas partes. A primeira em forma de prosa, que são mensagens mais longas, ditadas por ordem alfabética do nome dos espíritos. A segunda parte, as mensagens são em formas de versos, poesias, poemas, também organizada pela ordem alfabética de O Nome dos Espíritos. Nós estamos estudando, na primeira parte, o capítulo 26, Mensagens do Espírito Emmanuel. Estás aflito? Está alguém entre vós aflito? Ore. Tiago, capítulo 5, versículo 13. A maioria das pessoas inquietas pede alívio apressadamente, como se a consolação real fosse obra de improviso a impor-se de fora para dentro. Se tens fé, meu amigo, aprende a orar nas situações difíceis. Toda aflição tem uma causa. Não é preciso, porém, que o médico ou o sacerdote venha indicá-la aos teus olhos. Geralmente, nossas angústias se radicam em nossa própria leviandade no trato com a vida, quando não procede de reprováveis deslizes nas existências anteriores. Se o erro é de hoje, reparemo-lo enquanto respiramos no caminho daqueles que ofendemos. Se as sombras chegam de ontem, demonstremos coragem e valor moral, desfazendo-as através do trabalho perseverante no bem. Se a inquietação te bate à porta, busca a prece e medita. Amigos espirituais, benfeitores de tua paz íntima, acudirão em teu socorro, inspirando-te o roteiro a seguir. Com palavras consoladoras e reconstrutivas, em forma de pensamentos santificantes. Humilhaste alguém? Solicita desculpas e corrige o erro impensado. Credores atormentam-te? Habitua-te a comer e vestir de acordo com as tuas possibilidades e paga os teus débitos com paciência. O desânimo absorve-te o coração? Lembra-te de que o tédio é um insulto à fraternidade humana, porque a dor e a necessidade, a tristeza e a doença, a pobreza e a morte não se acham longe de ti. Há muito trabalho por fazer, além dos teus muros felizes. Ajusta-te ao ideal de servir por amor, sem espírito de recompensa, e as tuas horas estarão repletas de abençoado serviço aos semelhantes. De qualquer modo, nas aflições, não atires a tua cruz,
sobre os companheiros de tarefa. Ora com serenidade, examina-te a claridade da verdadeira justiça e busca solucionar os problemas que te inquietam, usando os recursos divinos que o Senhor confiou a ti mesmo. Espírito Emmanuel. Gente, como eu já disse, né, o Emmanuel sempre pontual. Ele vai na ferida, né? Parece que ele chega ali, coloca um medicamento e já vai fazendo a limpeza, né? Tirando o cascão. E esse é o objetivo do Evangelho do Cristo. Eu não vou nem dizer que é da doutrina espírita. É o objetivo do Evangelho. Se o Evangelho não nos provoca a transformação, é porque a gente ainda não compreendeu o ensinamento do Cristo. O Evangelho tem que fazer com que a gente mexa por dentro, que provoque na gente transformação e não passe a mão na nossa cabeça, nos acalenta. Ah, é assim mesmo, né? Você tem mérito. O teu Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo. Equívoco muito severo da interpretação dos ensinos de Jesus. E eu vejo eu ainda vejo não muito severo, eu vejo como perverso as interpretações do Evangelho do Cristo como vem sendo feita para acudir debaixo todo o mal, toda perversidade contra o outro. Eu busco no Evangelho do Cristo validação para o mal que eu faço. Estamos deturpando o ensino de Jesus. E ai de cada um de nós que temos a oportunidade de fazer diferente hoje. Meus amigos, nós já fizemos muito mal aí para trás, deturpando os ensinos de Jesus. Nós já criamos cruzadas de todo quanto foi tipo, embasada no Evangelho, por causa do fanatismo, por causa da corrupção. E muitos irmãos estão descambando para essa seara novamente. Infelizmente, ainda não aprenderam. Então, meus amigos, chegou a hora de nós percebermos os motivos das nossas aflições. Olha a pergunta do Emmanuel: estás aflito? E aí ele traz como base o livro de Tiago, que começa dizendo assim: está alguém entre vós aflito? Qual que é a resposta? O que tem que ser feito? Uma palavrinha de 3 letras. Ore. Simplesmente ore. Então, meus amigos, nós vamos buscar a consolação das nossas dores na prece. A oração é, é o meio que nós temos de ajustamento do nosso espírito. Quando nós oramos, aqueles espíritos responsáveis por nós, porque cada um de nós tem espíritos responsáveis. Assim como nós aqui na Terra, encarnados, temos espíritos sob a nossa tutela também, que são os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos. Temos aqueles que são os funcionários, não são só entes da família, mas nós às vezes assumimos compromissos
de coordenação dentro do grupo social a que nós fazemos parte. Aquelas pessoas também são de nossas responsabilidades. Então, nós temos o compromisso de auxiliar esses irmãos. Os espíritos que têm a tutela por nós, que nós chamamos por anjo da guarda, ou por anjo guardião, por guia, por benfeitor. Então, esse espírito, quando nós fazemos prece, se caso ele estiver ocupado, porque os espíritos não estão à toa, morreu, ficou dormindo ao seu bel prazer, não. Os espíritos continuam trabalhando incansavelmente. Aqueles que são bons, eles nem dormem, porque eles trabalham todos os momentos, sem descansar. Eles não precisam descansar. Então, os espíritos que cuidam de nós vão ouvir a nossa prece e vão encaminhá-las a Deus. Quando as preces são feitas a Deus diretamente, Deus vai receber essa prece e vai encaminhar para o Espírito sobre que cuida da gente, para que ele possa também nos auxiliar, seja nos intuindo, seja acalentando cada um de nós, trazendo lembranças de nosso daquilo que nós já estudamos, que foi bom para nós, relembrando ações. Então, esses espíritos vão nos auxiliar. Por isso, meus amigos, os momentos por que passamos precisa muito da nossa modificação. Causamos mal-estar em alguém, devemos reparar. Provocamos tristeza, angústia, sofrimento em alguém, devemos reparar. Nós temos muitos credores por aí. Temos os credores para quem nós devemos, financeiramente falando, mas também tem os credores de outras encarnações que nós estamos ainda devendo para esses irmãos e que precisamos também começar a pagar nossos débitos. Mas acima de tudo, meus amigos, confiemos no Cristo e busquemos a fazer o bem. Veja o que o Emmanuel coloca aqui. Porque a questão não é só simplesmente eu ficar na prece. Há muito trabalho a fazer além dos teus muros felizes. E não é só porque você tem grana que você é feliz. Você pode estar envolto num sofrimento muito grande, numa dor muito grande também. Assim como aquele irmão que não tem comida para comer. Então, nem sempre a riqueza, o ter, vai trazer felicidade. Então, há muita coisa que não está bem, não está legal, ore. Mas olha a segunda recomendação de Emmanuel. Há muito trabalho por fazer além dos teus muros felizes. Amado Mestre Jesus, ajude-nos a não deturpar os teus ensinamentos. Ajude-nos, Jesus, a modificar-nos todos os dias, fazendo a reforma íntima. Ajude, Jesus, a ir além do nosso horto. Quantos irmãos estão sofrendo que nós não temos nem noção? Às vezes estão ao nosso lado, na nossa casa, por às vezes nós não termos tempo nem de conversar um pouquinho com nossos filhos, entregando o celular para eles e não auxiliando, abraçando, conversando, e estão em grandes dores. Mas também existem nos lares alheios tantos irmãos a sofrer. Ajude-nos, Jesus, a irmos além dos nossos muros
a levar a felicidade, o amparo a tantos irmãos que sofrem. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.